Filipenses 4:19. O Deus de paz, ou o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso aqui foi uma bênção que o apóstolo Paulo deu à igreja de Filipos. E vocês sabem qual foi o motivo que fez com que ele os abençoasse nesse sentido? Paulo estava preso. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Olha que interessante. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Paulo fala muito de alegria aqui. A última mensagem que eu preguei, uma dessas, eu falei um pouco sobre isso aí. Ele está preso, mas a carta é conhecida como a carta da alegria. E o que é interessante aqui é que ele é muito grato a Deus pela vida da igreja de Filipos, que era uma localidade ali, uma cidade ali da Macedônia. E ele tinha muito carinho por eles, porque eles aceitaram o evangelho, mas também porque eles se importavam muito com Paulo. E eles levantaram donativos, ofertas. Tem muita gente que fala assim, mas pastor, missionário, não precisa de... Paulo foi sustentado por várias igrejas. E uma das igrejas que doou muito sustento para Paulo foi a igreja de Filipos. E Paulo, muito alegre, agradecendo a Deus por passar necessidades, por passar privações, por viver em sofrimento. É só você ver o contexto aqui. Mas ele agradece a Deus e fala que o Deus de paz, ou o nosso Deus, ou o seu Deus, vai suprir todas as vossas necessidades. Ele abençoa aquela igreja nesse sentido. Por que eu estou falando isso? Porque esse momento do culto é um momento também de glorificar a Deus e é um momento também de adoração a Deus, porque o pessoal fala que dinheiro é pecado. Não, dinheiro não é pecado. Pecado é você ser dominado pelo dinheiro, você virar uma pessoa totalmente gananciosa, o dinheiro ser o teu Deus. Isso aí é o pecado. Agora, o que movimenta o mundo hoje em dia, você vai fazer uma cirurgia, meu pai está para fazer uma cirurgia, ou você espera no SUS meses a finco e ainda corre o risco de te abrirem todo para fazer algo simples, que é o nosso grande medo, ou você ajunta recursos financeiros e você paga uma cirurgia. Se você tem recursos financeiros, você consegue mover coisas. Dentro da estrutura da igreja é a mesma coisa. Então nós temos, como eu sempre falo, nós temos gastos, os gastos da igreja, ela envolve a área patrimonial, ela envolve a área eclesiástica e ela envolve a área social. Para você ter uma ideia, a igreja aqui já sabe, mas o pessoal de casa talvez não, a Igreja Batista ela é muito transparente na sua área financeira. Cada igreja tem sua forma de trabalhar, mas tradicionalmente a Igreja Batista ela tem essa marca. Então, tudo que entra e que sai é prestado conta. Se o membro da igreja quiser, os relatórios estão à disposição. E anualmente eu passo um relatório para a igreja de tudo o que acontece. Então, para encurtar a conversa, desses 6 primeiros meses da igreja na área financeira, nós fechamos 4 meses negativos. 4 meses negativos. Então, isso nós gastamos mais do que entrou na igreja, financeiramente falando. Então, é como se fosse uma pequena traça, um ferrugem. Ele está consumindo o pouquinho que a gente consegue economizar. Porque o Michel, ele ficou 11 anos trabalhando num banco. Então, eu aprendi muito sobre a área financeira. Então, eu tento administrar a igreja usando o meu conhecimento. Então, a gente não vive no limite, mas a gente guarda um pouquinho para uma emergência. Só que esse pouquinho está sendo consumido. Se continuar assim, a gente vai consumir todos os recursos da igreja, a gente vai viver no limite, vamos ter que cortar um monte de coisa. E a gente não quer fazer isso. Então, situações extremas requerem medidas extremas. Não é assim? Então, esse texto aqui, ele me lembrou uma frase que uma pessoa me disse no início, um irmão em Cristo me disse no início do meu trabalho aqui como pastor, em 2011, que vai fazer agora no final de julho, 10 anos, Então, parece que foi ontem, Passa muito rápido. Então, ele me deu uma palavra e falou assim, Michel, não se preocupe, não vai faltar. Não vai faltar. E realmente nunca faltou. Deus sempre mandou recursos para a gente.
Teve momentos que eu vi muita gente ficando desempregada, eu falei, caramba, cara, como que a gente vai fazer? Eu sei que a gente não vai fechar por causa disso, porque o Deus do ouro e da prata é o Senhor desse trabalho. Mas eu fiquei preocupado, falei, caramba, será que a gente vai ter que limitar um monte de coisa? Né? E graças a Deus, Deus nos deu o suporte. Mas agora, vindo nessa situação que a gente vem, por exemplo, a Daniele colocou aí o vídeo aí das obras do Ministério Infantil, que é um trabalho muito forte que a igreja desenvolve na área social. Tem outros, não é só limitado a isso, tem outros. Nós ajudamos, irmãos, eu comentei agora no Facebook esses dias, ontem, que nós ajudamos 7 irmãos nesses últimos 2 meses, isso eu pensando por alto. Né? É 7 que eu anotei na hora que eu estava fazendo o post, mas pode ter mais, é porque eu não lembro, mas não é menos que 7, pode ser acima de 7. Mas nós ajudamos 7 pessoas e suas famílias, em várias modalidades, né? Já teve uma época que há muitos anos atrás, que a gente investigando, né? A gente não faz isso sempre, mas a gente investigou e a gente viu a situação financeira de um membro da igreja, essa pessoa ia ser despejada e a gente ficou preocupado. É claro que foi erros da família, né? A gente não entrou nesse mérito, mas a gente viu uma situação, bem, essa família vai ser despejada. Existem 2, 3 filhos, dentre eles, né, eram 2 pequenos e um bebê. Eu falei, essas pessoas vão perder a sua casa, elas vão morar onde? E eu conversei com a igreja, e a igreja foi, movimentou, e nós pagamos o aluguel dessa pessoa. E essa pessoa chorou litros. Então são coisas que a gente não divulga, né, mas tem horas que a gente precisa falar. Então a igreja serve para isso. E teve outras situações emergenciais que a igreja ajudou também, com medicação, com consulta médica, com cestas de alimento e outras coisas mais. Então, Deus tem, a própria igreja, né, não foi o Michel que procurou, né, a igreja se reuniu e liberou um montante considerável de valor para a cirurgia do meu pai. Isso é o amor da igreja. Meu pai é membro dessa igreja aqui, o irmão Manuel. E eu brinquei com ele sobre a questão de contribuição. Ele tinha dado, vou falar, né? Ele tinha dado um pequeno valorzinho uma semana antes. E eu falei para ele, falei assim, Deus ele é poderoso para fazer multiplicar esse valor. E uma semana depois ele soube do problema dele, da próstata, que precisa fazer uma raspagem. Não é câncer, tá? Tem gente que pergunta. Não é câncer, graças a Deus. E ele precisa fazer essa raspagem. E aí eu movimentei a internet, nada a ver com a igreja, particular Michel. Eu movimentei ali algumas pessoas, né, botei público, e as doações chegaram e a igreja se reuniu e liberou um valor considerável dessa cirurgia. E aí você vê o amor que a igreja tem, independente de eu estar à frente ou não. Então isso é uma essência que a igreja de Cristo tem. Então isso tudo vem dos recursos financeiros. Baseado nessa palavra aqui, que fala que o Deus, nosso Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades, acreditando nisso, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Então, como eu falei, situações extremas requerem medidas extremas. Nós temos aí métodos de contribuição, né, que a igreja e os amigos que nos acompanham conhecem. Que temos aí o Pix, que é uma bênção, tem gente que não gosta, mas eu trabalhei em banco, eu sei que tem alguns recursos que são bons se você souber usar. Pix da igreja é ibnovaesperanca.vc@gmail.com, é o e-mail da igreja, então isso é uma forma de utilizar. Michel, não tenho conta bancária, então você pode usar o recurso do PicPay, né, que é um aplicativo também de pagamento. Ah, Michel, eu também não tenho PicPay, eu queria uma forma, ter um cartão universitário de crédito. Aí que entra as medidas extremas. Uma vez uma pessoa veio aqui, um visitante, e ele me perguntou em particular, Michel, a sua igreja usa maquininha para arrecadar ofertas? Olha, eu falei assim, olha, a gente não tem essa modalidade porque a igreja é pequena. Se a igreja fosse muito grande, isso seria uma mão na roda, porque você não coloca a mão em dinheiro. Não que eu vá desconfiar de alguém aqui, mas não é legal, é bom que o valor já vá para a conta e fica guardado lá, mas tem, né, os tributos que o banco cobra. Mas a gente tem um outro meio através da conta do PagBank, né? O PagBank é do grupo do PagSeguro, que é essa agência e conta aí que está aparecendo na tela, e eles nos permitem usar recursos deles, e um dos recursos dele é a gente conseguir criar como se fossem
valores específicos, ou até deixar o valor em branco, para que as pessoas consigam, pelo navegador da internet, clicando num link, ele conseguir preencher e isso debitar automaticamente do cartão da pessoa. A pessoa não tem gasto nenhum fora a oferta que ela dá, mas nós temos uma tarifa que é cobrada. Por isso, situações extremas requerem medidas extremas. Então, nós criamos aí valores de doações fixas para aqueles que quiserem nos ajudar mensalmente. Michel, como é isso? No chat aí, na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook da igreja, eu coloquei isso lá. Então, nós temos aí 3 valores. Tem um link que você pode clicar e você vai para valores já especificados, que é o nosso objetivo, é tentar suprir esses déficits financeiros negativos que nós temos, para a gente conseguir continuar a ajudar vidas e continuar a missão daqui. Eu creio que Deus, baseado nessa palavra, nunca vai deixar fechar esse trabalho. Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, na descrição do vídeo do YouTube, desse vídeo ao vivo, ele tem aí valores de 35, 55 e 105. Por que esses 555? Exatamente por causa da tarifa que o banco cobra, para ficar 30, 50 e 100. Ah, Michel, mas eu queria doar qualquer valor. Não tem problema, você vai lá no Pix. Mas para aqueles que quiserem nos ajudar mensalmente, despreocupado, debitando do cartão de crédito, tem essas modalidades aí. Então, oremos a Deus para que pessoas se sensibilizem, e aí eu coloco a minha cara a tapa, né? Um pastor aqui que trabalha desde 2011 como pastor dessa igreja em tempo integral e ficou 2011, 2012, 2013, 2014, 2011, 12, 13, 14, 15, aí saí do meu emprego, 16, 17 ou 18, se não me falha a memória, acho que foi até os 18, sem receber um centavo da igreja, e isso foi vontade minha, mesmo a igreja querendo. Então, as pessoas que nos acompanham, às vezes, elas não sabem disso. Então, eu fiquei de 2011, quando eu assumi como pastor, até 2018, se não me falha a memória, sem ganhar um centavo da igreja. Um centavo. Sendo que de 2015 a 2018, eu estava sem o meu emprego secular. Então, você vê, eu não tinha sustento nenhum. Minha esposa me sustentou. E Deus, obviamente, principalmente. Então, não tem ganância, não tem esperteza dentro disso. Quem conhece o ministério, quem conhece a Igreja Batista Nova Esperança e quem conhece o Michel, sabe como a gente trabalha. Então, estou conhecendo vocês hoje, olha a nossa história aí. Olha no site da igreja, batistanovesperanca.com. Conhece quem é o Michel, conhece quem é a Igreja Batista Nova Esperança, conhece o preço que a gente paga aqui nesse lugar. Né, de vir aqui passando mal, muitas vezes doente, né, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, então a minha saúde não é plena, mas Deus está no controle. Então não é fácil estar aqui, se preparar, falar desses assuntos que para muitos é vergonhoso, mas eu aprendi que a gente não pode ter vergonha nisso, porque a Bíblia fala disso. Então, por que a gente está falando disso, está gastando um tempo considerável? Por quê? Porque a gente está necessitado mesmo. Então, a igreja precisa dessa ajuda para continuar os trabalhos. Lembrando que eu acredito e creio que o Deus de paz superará todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque está aqui a minha oferta do mês. Então, eu tenho a minha oferta aqui que eu fiz digitalmente. Então, eu acredito que pela minha liberalidade, o ministério, o trabalho da Igreja Nova Esperança não fecha. Eu acredito. Porque eu sou fiel a Deus. Eu aprendi isso aqui na época de embaixador do rei, nos anos 80. Então, Deus, eu nunca deixei de contribuir enquanto eu tinha renda. Graças a Deus, por isso toda a glória ao Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, pessoal que nos acompanha, até a igreja aqui mesmo também, se quiser entrar nessa modalidade, fique à vontade. Eu, particularmente, além de contribuir na minha igreja, eu tenho uma organização fora que eu faço esse recurso, debita do meu cartão todo mês R$30, e eu abençoo aquela missão lá. Então, quer dizer, eu sou liberal para o reino nas outras, não é só aqui dentro da igreja não, é outras áreas. Então, se você assim que é membro de uma outra igreja e quer de alguma forma ajudar a gente, você tem todos esses métodos aí. Então, você tem o Pix, você tem a conta da igreja, você tem esses 3 formatos aí
né, já pré-estabelecidos via cartão, enfim, fique à vontade.